Muito bem-vindo a mais um SabaCast. Saúde em pauta para a gente falar sobre vários aspectos da saúde. E aqui a gente vai falar hoje sobre um assunto inusitado, mas daqui a pouquinho. Antes eu vou te dar um recado aqui. E eu quero falar da Clínica Saba, né? Nós estamos há mais de 26 anos atendendo na Clínica Saba por um método próprio, né? Criado a partir de estudos clínicos, né? Minhas pesquisas, oferecendo saúde física e metafísica para as pessoas, né? Poxa, mas lá vocês atiram para todos os lados? Não, nós atiramos de todos os lados. Quando o assunto é saúde, a parte física, a parte energética, a parte emocional, realmente precisam ser equilibradas no ser, né? Assim a gente entende que esses 3 S's, né, do Saba, eles fazem uma ascensão. A saúde física, energética e emocional está só crescendo, está só prosperando, e por isso é que as pessoas se livram muitas vezes de casos sérios, em que elas acabam... Muitas vezes o nosso tratamento é o tratamento principal, muitas vezes ele é o coadjuvante, e a gente consegue dar suporte. Por exemplo, quando a gente fala sobre saúde na parte óssea do sistema músculo-esquelético, muitas pessoas acabam se tratando de dores que estão se sentindo ininterruptamente por vários anos, com dores crônicas, sem solução pela medicina convencional, de 1 a 4 sessões, e muitas vezes prolongam um pouco mais, a 6 ou 12 sessões, para fecharem um plano de tratamento. Então, se você quiser, pode acessar o Dr_Mário Saba, e também, para agendar uma consulta, o www.clinicasaba.com.br. Lá você preenche o formulário e fala com a nossa equipe, tá bem? Clínica Saba, o fim das dores de estimação. Muito bem, pessoal, e agora nós vamos receber o nosso convidado, que assim, eu conversei com ele há um tempo atrás, há uns 5 ou 6 anos atrás, e depois ele veio a ser meu paciente, e é uma pessoa formidável, né? Ele também foi influencer um tempo, ele é uma pessoa assim que pratica um altruísmo, né? Eu quero saber se o seu altruísmo está saudável. Esse é o assunto de hoje. Então, eu recebo aqui, com muita gratidão, Wesley Pacheco. Boa tarde, Wesley. Seja bem-vindo, meu querido. A minha gratidão, Dr. Mário. Primeiro, agradecer por este convite, retribuindo, né, lá atrás, quando você foi no meu programa, que nós tínhamos lá, chamado Bate-Papo de Terça, e você foi um dos convidados. E a partir de lá, realmente, nós nos tornamos amigos, cliente e amigos, e hoje eu recorro sempre ao Mário, ele me dá puxão de orelha constantemente, porque eu vou socorrê-lo quando eu estou ao extremo. Eu chego lá todo torto e ele me endireita e me volta para o meu dia a dia e fala assim: você tem que vir mais vezes, Wesley. Não deixa só quando você está nas piores vezes, né? Mas aí eu quero aqui a minha gratidão por esse convite para a gente fazer esse programa maravilhoso e tentar falar um pouquinho, né, sobre o altruísmo, falar um pouquinho, né, sobre ajudar as pessoas, sobre qualidade de vida, enfim, eu acho que isso é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É verdade, Wesley. Eu que agradeço por você ter vindo, a sua disponibilidade, seu tempo. E olha, pessoal, ele fala assim que muitas vezes ele chega em crises, né? E eu aqui tô até um pouco mais alto aqui, porque o rapaz aqui é bem alto, forte, e então assim, para não parecer muito pequeno aqui perto dele, né? Mas imagina, eu lembro de um dia que você chegou, bom, algumas vezes você chegou mal, mas teve um dia que você não conseguia levantar do carro, você foi destravando o carro, acho que você chegou uns 20 minutos antes, e até a moça que estava ali na recepção falou: doutor, chegou aí um combo, né? Um combo para você com batata frita, e, né, aquele combo realmente recheado. E eu não sei dessa vez, né? E eu lembro que você foi embora numa boa. Realmente tem algumas vezes que a gente se impressiona porque eu sei que você tem algumas outras questões, depois se você quiser você fala, mas tem realmente épocas que você fica mais em crise e a gente precisa atuar um pouco mais forte. Mas eu lembro que nesse dia foi mesmo de exercício e eu fico muito contente cada vez que eu consigo fazer vocês saírem bem e terem qualidade de vida, né? Super indico o Dr. Mário Saba com a clínica dele para quem quiser visitar, quem precisa de ajuda, quem precisa estar ali, fazer a sua recuperação do seu corpo. Indico, porque todas as vezes que eu vou lá, eu saio de lá outra pessoa.
né? Então é bacana mesmo. E assim, não só a mim, mas toda a minha família. Minha filha teve um dia que chegou lá toda ela travada e ela saiu de lá andando muito bem. Então o método Saba funciona e muito, e sou prova disso e agradeço por você ter criado esse método e ajudar não só a mim, mas a muitas pessoas e ser um multiplicador do que você criou para poder ajudar as pessoas. Eu acho que fazer a diferença na vida das pessoas, colocando as pessoas em pé, que muitas vezes assim um simples caminhar tem dificuldade, faz uma diferença bem bacana mesmo. Mas muito obrigado. Verdade, Wesley. Obrigado por ter lembrado. E acho que a Tainá, né, foi a primeira que foi visitar, né, realmente. Exato. Então, fico contente cada vez que a gente pode fazer o bem, né? E você conhece mais o trabalho de osteopatia e talvez de acupuntura, a gente tenha feito alguma vez, né? Tá certo. Mas tá certo, tá ótimo. Então, vamos lá, Wesley. Fala pra gente um pouco, né? Quem é o Wesley? Como é que era aquele menino lá, Wesley? Não quero falar com esse adulto aí, não. Quero falar com aquele menino, né? Como é que ele era, como é que ele sentia, como é que ele pensava, como é que era o Wesleyzinho. Tinha um apelido, Wesleyzinho, não? Bom, acho que nunca foi o Wesleyzinho. Eu acho que foi Lei. É? Lei que as pessoas me chamam pelo modo carinhoso, Wesley, né? Então, Lei, as pessoas sempre me chamaram de Lei, as pessoas muito próximas, pelo carinho, enfim. Uma pessoa sempre dinâmica, sempre empreendedor, sempre buscando algo novo, muito impaciente, muito inquieto. Na minha formação, eu fiz a minha formação como administrador de empresa, mas comecei a trabalhar desde os 12 anos de idade. Meu primeiro emprego foi entregar pão e leite de madrugada. Depois eu fui trabalhar em agência de propaganda, fui da área de criação, fui da área de planejamento, fui da área de atendimento e assim fui desenvolvendo toda a minha vida, até ser hoje um investidor. Hoje, como profissão, eu sou investidor do segmento de consórcio, eu compro e vendo cotas de consórcio no Brasil inteiro, nesta minha formação. Mas sempre tive um lado ligado ao terceiro setor, que foi trabalhar com as entidades assistenciais e filantrópicas aqui no município de Campinas e adjacências. Hoje eu sou presidente de uma associação que trabalha com doenças raras, chamada Instituto Amor e Carinho. Nós fazemos o acolhimento e ajudamos os pacientes no Brasil inteiro a terem principalmente acesso aos tratamentos de alto custo das medicações voltadas para as doenças raras. Antes do Instituto Amor e Carinho, eu fui presidente também dos Patrulheiros Campinas, uma entidade que trabalha com mais de 1.000 jovens aprendizes. Então, você trabalhava na formação e educação desses jovens como primeiro emprego, a primeira formação do primeiro trabalho. Então, você pega esse jovem, tem que orientar. Muitas das vezes, este jovem vem de uma classe social muito baixa, tem uma dificuldade muito grande, né, de aprendizado, às vezes até de asepsia, então você tem que dar uma orientação para ir para o primeiro emprego. Eu fiquei lá durante 3 anos, o primeiro mandato, foi um mandato só que eu fiquei, mas fiquei o período mais difícil que foi o período da pandemia. Então você ter que lidar com a pandemia, lidar com o emprego dos jovens, fazer com que aqueles jovens não fossem desligados da aprendizagem, que muitos desses jovens foram a base de sustento para suas famílias durante a pandemia. Porque o pai e a mãe perderam o emprego e aquele jovem aprendiz, lá com seus 16 anos, sendo sustento da casa. Antes disso, eu também fui presidente de uma outra entidade que trabalhava com autismo. Então, a minha vida sempre foi ligada no terceiro setor. E agora, realmente trabalhando com o Instituto Amor e Carinho, que é o que a gente faz aí no Brasil inteiro. A gente ajuda os pacientes, acolhemos os pacientes, damos orientação para os pacientes. Hoje eu tenho uma equipe de 13 pessoas que nos ajudam dentro do Instituto Amor e Carinho para que as pessoas tenham acesso. Porque a gente vibra com os pacientes e também choramos com os pacientes quando a gente perde uma vida porque não deu tempo de chegar à medicação que ele precisava. Este é o nosso trabalho, né? Este é o Wesley hoje, que começou pequeno lá atrás, trabalhando devagarzinho e hoje cuidando de uma entidade que a gente tenta salvar vidas. Perfeito, Wesley. E eu vejo que você fala muito isso, né? E muitas vezes durante a sessão você me fala, olha, chegou um medicamento de tal porte para tal doença, né? E eu falo, puxa, olha só, eu não sabia, né, muito do que o Wesley lá atrás fazia, né? Tinha uma ideia. Mas eu vejo que você falando ali,
me dá a impressão que você sempre se via, por isso que eu te perguntei de criança, né? Você já via isso lá atrás, que você ia ajudar as pessoas dessa forma? Ou até mesmo, sei lá, você quando chegava perto de alguém, de alguma criança com alguma deficiência, sentia alguma coisa ou algum um carinho especial? Como é que era? Você sempre quis fazer isso ou foi acontecendo? Eu acho que foi acontecendo. Ah. A partir do momento que você... Porque assim, ó, quando você começa a ouvir falar sobre doença rara, se você não ouve nada, você não está dentro do seu radar e você não presta atenção. Sim. Quando você começa a escutar sobre doenças raras, você vai começar a entender que existem pessoas próximas de você que têm algum tipo de doença rara. Hoje nós falamos no Brasil que existem 13 milhões, é um número bem grande, de pessoas com algum tipo de doença rara. Dentro dessas doenças raras, já são catalogadas aproximadamente 8 mil tipos de doenças raras. É um número bem grande. E assim, a saga de um paciente para ele chegar até o diagnóstico é em média 10 anos. E isso, quando você começa a se envolver, você começa a entender um pouco mais sobre esse universo, você começa a se apaixonar. Dentro da minha família não há ninguém com doença rara. E a gente, como foi se envolvendo, foi ajudando, foi trabalhando cada vez mais, né? Primeiro a gente começou a ajudar uma associação aqui em Campinas, que era a Associação Brasileira dos Portadores de Doença de Fabry. Na época eu era presidente de Rotary. Eu acabei levando o presidente, hoje ele não está mais entre nós, é o Vanderlei Ribeiro Pires. Ribeiro Pires não. É o Vanderlei Centofante. Esse era outro amigo nosso. Esse é outro amigo nosso. É o Vanderlei Centofante. Porque a gente estava falando dele agora há pouco e acabou saindo. O Vanderlei Centofante, ele acabou partindo dessa para um mundo espiritual melhor. Mas ele tinha uma dificuldade muito grande de manter a associação. Então eu acabei levando ele para o Rotary, fizemos alguns eventos para captar recursos para a entidade dele. E aí eu comecei a entender um pouco mais desse universo. E eu vi que ele, como sendo paciente, em determinado ponto da vida dele, ele tinha que ser paciente e cuidar da associação. E entrava num pouco de conflito. E aí a gente falou, por que a gente não monta uma associação para poder dar suporte para ele? Aí foi o princípio. Quando nós montamos uma associação para poder ajudar esta associação e nisso a gente acabou ajudando outros pacientes de outras patologias. Então vamos lá. E aí vieram. Então vamos lá. Para tudo. A gente fala aqui de altruísmo, mas quando a gente fala de altruísmo, sozinho você não consegue fazer muita coisa. Perceba o que ele disse aqui, né? Nós pensamos e nós nos associamos a outras, né, a outras entidades, a outras pessoas, para realmente capturar recursos, né? E eu acho assim admirável você capitanear isso, Wesley. Você realmente está à frente, né? Liderar alguns movimentos e realmente quando a gente fala em networking não é só talvez para uma empresa privada, né? Quando a gente fala de assistencialismo, de auxílio, estou até pensando aqui que tem algumas conexões aqui. Eu estou há algum tempo, né, aprendendo sobre networking, aí estou no 10º ano, aprendendo aqui do 9º para o 10º ano, mas eu estou vendo que eu preciso fazer uma conexão aqui, que eu vou ver com Wesley, até vou perguntar aqui ao vivo, se interessa para você também outras entidades para a gente conversar e até para fazer essa união, e depois você me fala, mas é interessantíssimo, porque sozinho não dá para fazer. Você pode fazer altruísmo com o seu vizinho, mas se você fizer, por exemplo, uma união entre associações, pessoas-chave, né, de alguns grupos, você muitas vezes consegue ajudar mais pessoas, e isso é um trabalho louvável, hein? Para você ter um número grande, você precisa de pessoas. Para você alcançar, para você ter capilaridade. Porque você, como pessoa física, você tem um limite que você consegue fazer. Então você não consegue alcançar o número maior de pessoas. Para você ter um alcance maior, como você falou, precisamos de outras associações, precisamos de pessoas para compor e nos ajudar no desenvolvimento. Então é isso que a gente olha.
hoje a nossa equipe é composta aí por 13 pessoas. Eu tenho gente em Campinas, tenho gente em Curitiba e a gente está indo futuramente para o Espírito Santo e também para o Rio de Janeiro, para a gente poder ter uma capilaridade maior. Porém, hoje, com essa facilidade de comunicação, nós atendemos pacientes no Norte, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste. Então as pessoas nos procuram constantemente pedindo ajuda. Wesley, você consegue nos ajudar? Wesley, você consegue fazer? Por isso que eu tenho uma equipe grande de acolhimento às pessoas, porque às vezes as pessoas me procuram, só que eu não vou dar conta sozinho, eu vou ter um limite. Então eu trago pessoas para o time para a gente poder conseguir ter esta capilaridade e ajudar. O altruísmo ele só vai funcionar a partir do momento que você consegue trazer mais pessoas para poder te ajudar. Porque cada um tem uma capacidade, cada um do meu time tem uma personalidade diferente e eu vou direcionando conforme aquele perfil daquele paciente junto com o time que faz o acolhimento. Por quê? Porque primeiro a gente acolhe o paciente, vemos quais são as suas necessidades, aquilo que ele precisa efetivamente, orientamos. Qual a melhor forma de orientar, qual a melhor forma, o que ele precisa procurar, né? Aonde ele vai procurar, se ele vai procurar uma defensoria pública, às vezes, para poder ter um acesso, se a gente vai dar suporte para ele, às vezes às vezes é uma orientação que o paciente precisa para suas necessidades básicas. A gente orienta ele procurar um serviço de assistência social do município, um serviço dentro do município dele na área da saúde. Porque o que acontece com os pacientes de doenças raras? Eles são atendidos nos centros de referência. E geralmente os centros de referência estão nas capitais. Os municípios não têm estrutura para atender paciente com doença rara. E muitas das vezes ele é desconhecido para o município. Então a gente faz essa ponte até para que o município conheça um pouco mais do paciente, para que ele tenha acesso. Então, por isso que a gente começa a falar capilaridade, né? A gente ajudar outras conexões, trazer pessoas para poder o paciente ter acesso realmente a um tratamento digno e dentro das suas limitações que ele tem. Às vezes tem paciente que tem patologia física, que ele é visível, e tem algumas patologias que elas são internas, que ele não demonstra visualmente. Só que as pessoas não sabem que ele tem uma doença rara, que ele sofre. Claro. Então, por exemplo, o Vanderlei, em uma das suas palestras, ele falava: eu tinha dores crônicas, eu tinha dores que formigavam o pé, ele não transpirava, então ele não poderia trabalhar no sol, porque se ele começasse a ficar muito quente, ele virava uma panela de pressão, então poderia ter uma série de consequências. E todo mundo achava que ele era louco, ele foi parar o pai dele internou ele até no hospício. Ele ficou 3 meses no hospício porque achavam que ele não queria trabalhar, que ele estava louco. Falta de informação. Falta, né? De informação e falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Quer dizer, Wesley, muitas vezes a pessoa busca o Instituto Amor e Carinho achando que talvez assim o Instituto é que vai dar todo o suporte, vai dar a mão para ele, e muitas vezes ele precisa ser apresentado para a região onde ele está, para o município dele, para ter algum suporte, até porque ele desconhece e o município desconhece ele enquanto indivíduo. Exato. Né? É isso? Exato. Sensacional. Então, você viu que a gente precisa fazer conexões. E como você falou, as conexões elas fazem uma diferença gigantesca na vida de todo mundo. Então, o médico, a gente precisa às vezes aproximar ele de um médico que conheça a patologia dele. Porque quando ele começa a saga dele, na jornada dele da doença rara, ele vai passar por 10, 15 especialistas até ele passar por um médico que conheça a patologia dele. Muitas das vezes ele é tratado por outras patologias que não é aquela, usando medicações que não vão gerar efeito para ele nenhum, ou, muito pelo contrário, pode gerar outras consequências, mas sem tratar efetivamente aquela patologia com qual ele tem o diagnóstico, que demora para poder chegar. Então, quando ele consegue fechar o diagnóstico, é a primeira batalha dele de 10, 15 anos. E aí e ele fala: não, é sempre assim, é normal, não tem nada a ver. Por quê? Porque humanamente um médico, é impossível um médico conhecer todas essas patologias. Então ele precisa passar por um especialista. Então ele vai circulando, ele vai andando até ele chegar. No dia que ele descobre, para ele é um alívio,
e uma dor de cabeça. Né? Porque, e agora? Eu descobri que eu tenho uma doença rara. O que eu faço? Certo. Aí o Instituto Amor e Carinho entra, colocando ele em contato com outros pacientes que já têm a patologia, que já têm uma labuta com a patologia, que vai trabalhar com ele, que vai fazer encontro para que eles troquem experiências. Criamos grupos para que esses pacientes possam trocar informação. Não que o que serviu para mim vá servir para você, mas essa troca de informação, essa troca de experiência ajuda muito o paciente a enfrentar, né, o seu dia a dia com aquela patologia. Eu imagino, porque quando você não tem um manual na mão, qualquer primeira folha ajuda, né? Qualquer sumário, qualquer primeira folha ajuda. E às vezes você tem pessoas que estão na página 5, 10, 15, 20 e que muitas vezes não vai ser realmente o retrato exato daquele mesmo caso, mas vai auxiliar bastante, né? Exato. Posso dar um exemplo para você de uma patologia aqui, de um paciente nosso. Ele ficou durante muito tempo sendo tratado com paralisia cerebral. Olha só. Muito tempo. Porque tem muito, né, paralisia cerebral. Exato. Só que ele tem uma outra patologia que, quando ele fechou o diagnóstico, doença de AADC, que chama-se a descarboxilase dos L-aminoácidos aromáticos. Sim. Então, que é chamada doença do bebê molinho. Verdade. Quando... Depois eu vou pedir, desculpa, depois eu vou pedir para você falar de algumas das doenças que circulam por lá, porque às vezes quem está acompanhando aqui não sabe todas, mas às vezes se você tem essa doença, você se torna especialista nessa doença e muitas vezes você não imagina quem possa te ajudar. E doença aí, rara enfim, nos procura. Exato. Tem doença rara, tem pode doença nos procurar. rara, pode nos procurar. Sim. Porque se a gente não tiver... às vezes já aconteceu de chegar uma patologia que a gente não atendeu ninguém. A gente vai descobrir junto. Nós vamos dar a mão para esse paciente e vamos trabalhar junto. Só voltando àquele paciente. Ele descobriu, né, depois de um bom tempo, a médica veio pedir desculpa para a família porque ela também não conhecia da patologia e ela imaginava que era paralisia cerebral. E aí foi... primeiro, um alívio que descobriu, e a mãe sempre, não é. E aí, quando conseguiu fechar o diagnóstico, foi um alívio para a mãe. E agora vem outra saga, que é conseguir ter acesso aos tratamentos, principalmente medicações voltadas para as doenças raras, que são medicações de alto custo. Medicações que podem custar 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões. É humanamente impossível que os pacientes... por mais que ele tenha patrimônio, é humanamente impossível para que esse paciente consiga se tratar. Então a gente precisa muito do governo federal para que subsidie esta compra destes medicamentos. E hoje, paciente com doença rara, ele tem uma saga muito grande para conseguir chegar a ter acesso, principalmente a esses tratamentos. Então a primeira saga dele é fechar o diagnóstico. Depois ele conseguir ter acesso ao tratamento. E por terceiro, fazer com que o governo cumpra a entrega desses medicamentos na sua constância. Porque falta sempre. São passos e passos, né, Wesley? São protocolos e processos, né, que vocês devem ter ali já se escolado nisso e a cada ano estão aprendendo também, né, de diferentes. Exato. Talvez assim o procedimento principal, vocês sabem, mas às vezes de caso a caso, né? De repente, quando esse remédio, por exemplo, quando esse fármaco é para um ano, é uma coisa. Quando é só para um ciclo, imagina, coisa de 1, 2 milhões, um ciclo, né, do medicação, realmente é muito custoso, não é só a parte financeira, é processo, é tempo, é tudo isso, né? Todo um estudo que vocês fazem, então. Exato. Rapaz, que trabalho formidável, hein? E você sabe que pra gente é prazeroso quando a gente consegue receber um recado de um paciente. Assim, tem uma paciente nossa, eu estava em casa, num sábado à noite, ela mandou um áudio. Assim, Wesley, eu estou maravilhosa, estou feliz. Você não sabe a alegria que você conseguiu trazer pra gente, pra mim. Porque meu sonho era conseguir ir no mercado fazer compras sem dores. Olha. A pessoa viveu com dor crônica a vida inteira. Ela tem 60 e poucos anos de idade. Sim.
Só que ela nunca deixou de ter dores crônicas. Ela passou por 15 cirurgias para correção das pernas. É uma doença de XLH. É raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X. Que deixa as perninhas arqueadas, falta fósforo nos ossos, então vai arqueando as pernas. Raquitismo mesmo. E ela vai faltando, e ela vai tendo dores constantes. E ela mandou esse áudio num sábado à noite e eu comecei a chorar no sofá. Da emoção que ela estava tendo e de vendo o que nós conseguimos proporcionar. Ela virar e falar assim, ó, eu consegui, pela primeira vez na minha vida, em 60 e poucos anos de idade, não ter dor. E ela falou, e o sonho dela é querer dançar uma valsa pro Instituto Amor e Carinho, porque ela conseguiu usar um salto alto que ela já não usava há muito tempo. Nossa, isso é fantástico. Uma coisa simples, que é do nosso dia a dia, que a gente pratica. Para quem tem dor crônica, sabe o que é isso, você tirar a dor. Aí, né, uma outra situação, ela veio, conseguiu viver, estava vivendo bem, faltou medicação. Para quem teve dor crônica a vida inteira, a sensação de tirar a dor e depois ela voltar, né, porque você tirou a medicação, a dor volta. Só que ela tem acesso, a dor ela volta na mesma sintonia que estava, só que ela volta, como ela não sabia o que era ter dor, ela volta pior. Porque o psicológico dela estava lá, então ela volta com muito mais dor do que ela estava sentindo. Porque antes ela conseguia, ela convivia, então para ela estava normal. A partir do momento que você tirou e ela voltou a sentir dor, ela estava desesperada. Porque ela falava que ela deixou de trabalhar novamente, ela deixou de fazer as suas atividades normais e básicas por causa da dor. Aí eu falei que eu comentei com você, faltando quando fazer com que o governo mantenha a sua entrega da medicação constante. Sim, é triste, né? Também tem uma parte triste disso, porque quando atrasa, e às vezes é governo, às vezes é importação, às vezes é uma série de outras coisas, mas quer dizer, uma vida que foi impactada e que foi impactada positivamente e que depois, né, realmente teve todo esse atrito, né, das duas formas, né? Enfim, mas ainda bem, né, que tem vocês, porque se não tiver, se não tem organizações, né, para capitanear essa ação de novo e para fazer isso acontecer, realmente é um trabalho bonito, hein? Isso é um trabalho fantástico. Então eu quero que você deixe também aí para as pessoas que queiram buscar uma ajuda e que muitas vezes não sabem quem buscar, né? Quais são as redes sociais, Wesley? Hoje, assim, quem quiser entrar na nossa rede social, ela no Instagram, Instituto Amor e Carinho, então a gente coloca lá sempre notícias, informações, conteúdos. Nós fazemos com que os pacientes, né, tenham acesso. Então, testemunho. O paciente vibrou porque recebeu uma medicação, tá lá, ele nos marca, a gente republica nas redes sociais. Então, ali é uma página de conteúdo e também no Facebook, onde a gente está lá. A gente está reconstruindo a nossa página no nosso site, que é institutoamoricarinho.org. Então, quem quiser entrar lá também, daqui a pouco a gente está vindo com mais novidades, onde a gente vai colocar diversos conteúdos lá. Estamos trazendo informações sobre doenças, patologias, né? Todas as nossas programações. A gente faz lives constantes junto com o médico, trazendo informação, trazendo conteúdo para as pessoas estarem acompanhando. Então, tanto no Instagram quanto no Facebook, tem muito conteúdo que as pessoas podem acompanhar e ver. E isso faz uma diferença grande para todo mundo que quer informação e quer conteúdo. Fora isso, né, as campanhas que a gente acaba desenvolvendo. Então, a gente cria material promocional, estamos nas assembleias legislativas fazendo encontros de pacientes constantes, né, tanto em São Paulo, Rio, em Brasília, nas câmaras municipais, quando há o espaço, a gente leva encontros de pacientes e isso faz, né, uma movimentação gigante. Testemunho de paciente, quando ele vai, ele fala o relato da vida dele, né? Ele fala o testemunho da sua dificuldade. Recentemente nós tivemos um encontro na Assembleia Legislativa de São Paulo, que nós fomos falar sobre cardiomiopatia. A gente levou um jovem de 19 anos, ele tem cardiomiopatia hipertrófica, tanto que recentemente agora um jogador morreu por causa de cardiomiopatia, e o número de pessoas que tem cardiopatia no mundo é grande. E as pessoas às vezes não conhecem que há um tratamento. E ele hoje, para ele poder caminhar, subir uma escada, caminhar
10 metros, 20 metros, para ele é ofegante. Imagina um jovem que tem toda uma vida pela frente, que gosta de jogar bola, gosta de andar de bicicleta, fazer as suas atividades, ele ser barrado por causa de uma cardiomiopatia. Porque se ele fizer muita atividade física, de repente ele pode morrer. Claro. E aí, você vê o testemunho dele falando, emocionou todo mundo que estava na plateia. Então, Porque são sempre ações sociais, né? De encontrar as outras pessoas, né? Se socializar para essas pessoas que precisam de um cuidado especial. É muito, né? Muito diferente. Esses encontros aí são muito diferentes, né? E a gente fica muito feliz que a gente consegue ajudar as pessoas. Para nós é importante fazer, legal. ajudar, fazer com que as pessoas fiquem felizes, a gente receber assim, recado das pessoas que estão felizes, da diferença que a gente fez na vida das pessoas, que a gente transformou a vida das pessoas. Isso não tem preço. É verdade. A gente fica orgulhoso que a gente consegue dar um pouquinho daquilo que a gente recebe do homem lá de cima e a gente tentar ajudar um pouquinho. Então, ser altruísta é isso, né? Você dar de si, que é um lema que nós temos dentro do Rotary, eu como rotariano, dar de si antes de pensar em si, né? Para poder ajudar as pessoas. E eu me envolvo, toda a minha família também, envolvo esposa, filhos, para poder ajudar. Tem campanha, vamos todo mundo juntos, se envolvam para poder conhecer um pouquinho. E eu trago os amigos sempre junto também, né? E está convidado a estar presente junto com a gente, doutor Mário, para poder nos ajudar sempre nessas campanhas que a gente acaba fazendo, né? Na divulgação. Às vezes eu falo para as pessoas que querem ajudar um pouquinho, pô, eu quero ajudar, como é que eu posso fazer? Divulgando. Às vezes pegar uma matéria nossa que está na rede social, né? Um post que a gente fez e republicar. Porque quanto mais pessoas nós alcançarmos falando sobre aquela patologia, falando sobre aquela doença rara, né, falando de um trabalho que a gente está fazendo, a gente vai alcançar, às vezes, uma pessoa que está precisando de ajuda. Perfeito, Wesley. E você já vai falar de novo as redes sociais aí. Olha, fantástico esse trabalho, né? Fantástico. E imagine só, né? Eu vou perguntar da sua família ainda. Calma que a gente está só... para início tá bom, né? Estamos começando aí, tá? Agora é o seguinte. Às vezes tem alguém, sim, que precisa de ajuda e vai buscar o Instituto Amor e Carinho. Mas tem alguém aí pensando... Fala assim, poxa, eu não sei em que área eu posso ajudar. Essa pessoa que quer ajudar, não só republicando e repostando, você já disse que ela pode fazer isso, mas uma pessoa que também queira ajudar, participar mais ativamente do projeto, ela pode também conversar com vocês, ela pode, por essa mesma rede social que você passou, já vai passar aí de novo, ela pode buscar vocês aí também? Pode. Tá. Eu acho que é muito importante. Quero ajudar, não sei o que fazer... Não sei fazer nada, mas eu quero contribuir. Venha que a gente vai ajudar. A gente vai arranjar alguma situação para poder nos ajudar. Porque como a gente acolhe paciente no Brasil inteiro, independente de onde a pessoa esteja, ela pode nos ajudar. Não sei fazer nada, não tenho habilidades nenhumas, não importa. Às vezes é nos ajudar fazendo acolhimento daqueles pacientes que precisam de ajuda. Porque às vezes as pessoas querem nos procurar, às vezes para um desabafo, para conversar um pouco, para uma orientação, um ombro amigo. Isso faz uma diferença para aquelas pessoas que têm dificuldade muito. E a gente acaba sendo este ombro, este amparo para quem está precisando. Eu lembro há um tempo atrás de pessoas falando para mim, até no consultório, né? Era uma senhorinha, ela falou assim, puxa, Mário, eu gostaria tanto de ajudar e eu queria muito saber como posso ajudar. E geralmente as pessoas acham que essa ajuda precisa ser necessariamente só financeira. E não é, né? Não é. Às vezes um braço de ajuda, uma conversa, uma orientação, às vezes uma orientação guiada, às vezes você vai ser guiado ali pelo Instituto a dar uma orientação específica, então, ou não, né? Então busca o Instituto, eu acho que é importantíssimo isso. Eu faço uma mentoria, Wesley, para pessoas que queiram fazer as áreas destravar algumas áreas da vida, e muitas vezes a gente sempre fala, né, quando existe um convite da vida, né, te chamando, e muitas vezes você não tem doença nenhuma, mas às vezes a vida vem e te provoca, ou num sonho, ou num determinado cenário, ela fala assim, você já realizou o que você tinha para realizar aqui? E se você fosse embora daqui hoje, estaria tudo kits? A gente precisa ir embora esvaziado, né? Eu sempre falo isso. Esvaziado no seguinte sentido, já fiz
toda a contribuição que eu tinha que ter feito. Será que você já fez, né, aquilo? E quando ela te convida, ou até mesmo em leito de morte, eu já vi algumas vezes, né, em hospital, de pessoas que falam, puxa, não me deixa ir, né? Ou então, puxa, dá esse recado para uma pessoa importante. Dificilmente essa pessoa gostaria de voltar, falando assim, olha, faltam mais 15 apartamentos para eu comprar, né? Dificilmente, ela nunca faz isso, né? Ela sempre pensa, olha, se você vê minha esposa, diga que eu amo, se você puder falar com a minha família, me pede perdão para fulano, porque eu não falo com ele faz tempo, e a gente até se emociona algumas vezes, né? Então, quando você quer irrigar e hidratar outras áreas da vida, nem sempre dá para fazer isso ao mesmo tempo, mas pense que existe o altruísmo, pense que existe alguma área importante, e se você não está fazendo aquilo que é a sua missão, né, lembre-se que a vida é muito curta para você não ser aquilo que você veio aqui para fazer, aquilo que você veio aqui para ser, né? Exato. Eu costumo dizer, né, que a gente está aqui de passagem, a gente tem uma vida curta, e esta passagem vai definir para onde você vai. Então, faça, dê de si, pense no próximo, cuide do próximo, porque às vezes a gente fala assim, a gente vai levar alguma coisa daqui da vida? Nada. Da terra você veio, para a terra você voltará, né? Então, compartilhe, né, de vida, ajude as pessoas, pregue a paz, faça com que as pessoas sejam evoluídas, né? Ajude as pessoas a evoluírem. Acho que a nossa missão aqui na Terra é ajudar o próximo, fazer com que a gente tenha uma sociedade melhor. E ter uma sociedade melhor parte do nosso aprendizado e parte daqueles que a gente vai ajudar a evoluírem também. Eu acho que isso faz uma diferença bem grande na nossa vida, para a gente como crescer como pessoa e ajudando as outras pessoas. E eu estou aqui de passagem só. O Wesley faz... Não, eu não faço um grande trabalho. Muito pelo contrário. E eu só sou a pontinha. Quem faz um grande trabalho é toda a minha equipe. É todo o pessoal do Instituto Amor e Carinho. Às vezes eu tenho um pouco mais de vitrine, porque como presidente eu acabo aparecendo um pouco mais. Mas é o Wesley que faz? Não. Eu, às vezes, só dou orientação. Muito do que acontece dentro do Instituto Amor e Carinho são por aquelas pessoas que acabam aparecendo menos. Mas porque elas dedicam, elas fazem, elas se empenham, elas se doam, elas choram pelo próximo, choram pela dor dos nossos pacientes, vibram com a alegria dos nossos pacientes. Recentemente nós perdemos um amigo, né? E eu digo que os nossos pacientes são nossos amigos. Claro. Ele não deu tempo de chegar à medicação. Ele estava com uma patologia, não era uma doença rara, era um câncer, mas nós acabamos ajudando, mas não deu tempo de chegar à medicação. Ele teve direito ao tratamento, mas ele partiu desta vida. E aí, quem estava próximo dele falou o seguinte: Wesley, ele foi daqui feliz porque ele foi embora, se sentiu amado, ele estava se sentindo ajudado, ele ficou muito feliz porque ele estava recebendo uma ajuda, porque vocês estavam dando carinho para ele, e ele tem a certeza, ele partiu daqui feliz porque ele estava recebendo ajuda. Olha só, olha só. Então, muitas vezes a gente, ao falar, ao orientar, a gente não sabe quem está ouvindo. Muitas vezes aquilo que para você é algo que não vai fazer diferença, 10, 15, 20 minutos, 1 hora de ajuda, para aquela pessoa fez toda a diferença em uma vida, né? Então, vamos lá. Parabéns, eu quero te parabenizar por esse projeto aí, né? Obrigado. E gratidão. muito, muito bom o trabalho aí. Então, que a equipe se sinta aí toda, né, congratulada aí, a sua equipe. Parabéns para vocês aí, Instituto Amor e Carinho. Vamos falar de saúde? Vamos falar da sua saúde, da sua família. Como é que é? Como é que tá tocando a família, a saúde? Como é que estão as coisas aí? Você sabe que eu fiz assim uma virada de chave? Porque para você fazer tudo isso, você precisa ter você precisa suportar. Teu corpo precisa suportar também. Sim. Dr. Mário já me conhece há um bom tempo. Eu, no ano passado, em janeiro do ano passado, quem entrar nas minhas redes sociais vai ver. Eu tenho um comparativo. Eu perdi 26 centímetros de cintura porque eu tive que fazer uma virada de chave.
precisava cuidar da minha saúde. Eu vinha com uma debilidade muito grande. Para sentar no chão, eu estava pensando. Se eu sentava no chão, às vezes para brincar com meu filho Gabriel. Por que eu estava pensando? E depois para levantar? Eu estava sem mobilidade. Eu tenho 49 anos de idade. Eu estava com corpo de 70. Eu estava com dificuldade mesmo para uma série de situações. E eu precisei fazer uma virada de chave. Eu fui para passear, fui num hotel, tinha um toboágua. Naquele final de semana que eu estava com ele em janeiro do ano passado, janeiro de 23, eu fui descer, eu tive crise de ácido úrico, chamada gota. Sim. Travou meu joelho. E hoje eu estou em crise de gota também. Vai. Bem menos, mas é aquele. Eu e o Gabriel não descia o toboágua, não descia o toboágua. Naquele final de semana ele quis descer e eu travei. E eu não consegui descer com ele. Eu saí de lá muito bravo comigo. Eu falei, eu tô perdendo algumas coisas do meu filho, eu preciso mudar. Eu preciso cuidar da minha saúde. A partir de lá eu comecei a treinar musculação todos os dias. E o único horário que eu consegui para poder fazer é levantar às 4h40 todo dia para chegar na academia às 5h30 da manhã e treinar até às 7h. E para quem vê a mudança e a transformação, não é do dia para a noite. Veio um hábito e hoje para mim se tornou um hábito. Acordar às 4h40, pô, é difícil. Hoje para mim não é mais difícil. Você precisa mudar a chave, você precisa mudar o seu mindset, você precisa mudar os seus hábitos. E eu mudei. Exatamente. Tem muita gente que fala assim, poxa, Mário, mas como é que faz, né, essa transformação? Eu chamo, muitas vezes, muita gente atribuiu a mim, né, aquela figura lá do Doutor Estranho, uma brincadeira do Júlio Malhoça, inclusive ele está aqui, ó, o Doutor Estranho, né, ó, o Doutor Estranho está aqui acompanhando a gente e, enfim. Eu falo, não, na verdade, os superpoderes, né, a gente ajuda você a extrair os seus superpoderes, que depois que você virou essa chave, isso virou um hábito, né? Realmente esse superpoder começa a te mostrar como é que seria comprometedor você não ter virado essa chave e não ter utilizado esse compromisso com você, né? De mudança de tantos hábitos, porque amanhã você podia viver menos com seu filho, né? Amanhã você podia ter vivido, né? Ter vivido menos ou até não ter vivido até aqui, né? Muitas pessoas com essa questão não só das doenças reumáticas, mas obesidade e outras síndromes, né? Que vem junto, né? Com todo um conjunto de sintomas aí, um quadro clínico desfavorável, faz com que essas pessoas muitas vezes não vivam o suficiente, né? E não vivam com qualidade. Então, parabéns de novo aí pela virada de chave para que você extraia mais superpoderes, né? E que realmente são coisas que depois com o tempo vão ficando simples e você nem acha que são superpoderes, mas são. Ó, e para você que está nos acompanhando, entra lá no meu Instagram pessoal, wesley.pacheco.oficial. De novo, Wesley com WY, wesley.pacheco.oficial e olha as fotos que estão lá, do antes e do depois. E como é que você faz isso? Para você acompanhar a sua transformação da sua qualidade de vida, eu fui registrando foto todos os dias. Porque não adianta eu começar hoje e imaginar que daqui semana que vem eu estou bem. Nesse processo eu estou há mais de 1 ano e meio agora. Acordando, eu contratei um personal para poder me ajudar. Hoje eu prefiro gastar com um personal para poder me ajudar do que lá na frente eu ter que gastar com medicamentos para poder me ajudar. Perfeito. Então eu gasto hoje com suplementos. Perfeito. Para ter uma qualidade de vida lá na frente muito melhor. Então, você pega essa transformação, entra lá que você vai ver essa diferença. E aí você cria um hábito. Faz falta quando você não treina. É isso aí. E isso aí eu acompanhei, hein? Eu acompanhei e realmente está de parabéns aí, parabéns por isso. E agora quero fazer uma dinâmica aí com você. Bom, se você tiver uma pergunta para mim, pode fazer, tá? E aí você pega um objeto aqui, ou você quer perguntar para o Doutor Estranho qual objeto ou você quer pegar? Vou pegar. Então vai lá. Vamos lá. Sem ver, vai lá. Pega um objeto. Aí, poxa vida. Essa é uma medalha aí, uma medalha que eu ganhei no Kung Fu.
E me fala aí, eu acho que você já deu até uma mensagem disso, né? Onde você se sentiu um campeão, que você se sentiu realmente, falou, puxa, esse daqui foi uma medalha aí na vida, né? Como que você se sentiu? Quando você se sentiu um campeão? Difícil pergunta, né? A gente se sentir campeão, a gente enfrenta barreiras todos os dias, a gente luta todos os dias. Aí, por mim, tudo que você me disse aqui realmente já me convenceu, já me convenceu. Eu acho que eu não me considero um campeão. Eu me considero um batalhador. Sim. É um cara que enfrenta as dificuldades. Eu não vim. Meu pai veio de Minas. Meu pai veio sem estudo de Minas. Ele estudou, trabalhou. Ele se esforçou. Teve a sua formação depois de velho. Velho não, né? Depois de mais experiente. Porque ele não teve a sua... Porque como ele morava na roça, no sítio, ele veio para cá e ele foi estudando. E aí teve a sua formação. E eu acho que a minha vitória, eu acho que eu vou falar que são pelos meus filhos. Aí eu me sinto legal. campeão. Aí, tá vendo? É isso aí. 3 crianças, para mim sempre serão crianças. A mais velha chama Tainá. Beijo, meu amor. A do meio é a Giovana. Um beijo, meu amor. E o mais novo, o Gabriel. Um beijo, meu amor. Então eu acho que aí eu me sinto um campeão. É o pai, é o campeão, é o patrocinador, é o pai tudo. São 3 crianças maravilhosas, são 3 filhos maravilhosos. Aí eu posso falar que talvez eu seja campeão. Por ter esses 3 filhos, sou muito abençoado por isso. E eles estão com certeza muito felizes aí com toda a sua aplicação aí, toda a sua dedicação, Wesley. Muito bom, parabéns. E se tiver uma pergunta para mim, pode fazer? Não, eu vou fazer sim, Ótimo. doutor Mário. Eu acho que, primeiro, entender por que o método Saba e por que o programa. O programa aqui? Na verdade, assim, né? Eu vejo que o método Saba, eu não quis formar um método, né? Ele foi vindo com o tempo, veio de uma maneira minha de atender as pessoas em que eu achava realmente que aquela era a única maneira de atender as pessoas, né? Eu pude fazer isso antes do método, por exemplo, que eu vou te falar agora, para algumas pessoas, porque você vai ver, né, naturalmente não dava para fazer para os mais de 17 mil pacientes que eu atendi pessoalmente, né, os mais de 84 mil atendimentos, porque desses 17 mil, a pessoa não vem só uma vez, ela vem 4, 5, 6 vezes, né, então uma média. E algumas vezes eu falei para a pessoa, olha, você está tranquilo aí para a gente tratar? Hoje, por exemplo, 5, 6 horas da tarde, eu posso tratar você até o momento em que eu achar que você está ok, a gente fez todos os tratamentos aqui para comportar a parte física, energética, emocional e até espiritual. Ah, sim. Então, muitas vezes, a que hora você achava que das 6 da tarde, vamos supor, ela ia embora a que horas? 7, 8 da noite, talvez, né? A pessoa achava isso também. Mas eu já cheguei a sair do consultório, era na casa da minha mãe na época, antes da clínica, 1h30, 2 da manhã, né? Atendia a pessoa na parte metafísica, interpretação de sonhos, fazia a parte de osteopatia, fazia a parte realmente de ressignificação da infância, com metafísica. Então, assim, usava tudo isso. E não chamava de método Saba, chamava jeito Marião de atender, né? Jeito então... Marião, bacana. É o jeito Mário de atender. E, enfim, eu acredito que sim, que depois de um tempo foi muito mais fácil para mim fazer essa intersecção entre físico, energético, emocional. E eu vejo hoje, né, não é crítica nem nada, mas a profissional que não considera o mundo emocional do seu paciente já muito ultrapassado há anos-luz, né? Quem fica só no protocolo. E é uma coisa que eu acho, é o que eu sinto. Hoje não se ouve falar do médico da família nem de perto. E eu vejo que hoje tem os profissionais que deveriam assumir essa postura, né? Não todos, só aqueles que sentem no coração, e sentir isso no coração. E justamente o programa é uma extensão disso, porque eu acho que as pessoas falam aí de 12 áreas da vida, mas eu não acho que são só 12 áreas da vida, não. Eu acho que são muito mais do que as 12 áreas. Quais são as 12 áreas? Nós temos
4 áreas principais, né? Então eu não vou falar as 12 aqui, mas pessoal, profissional, relacionamento e qualidade de vida, né? No profissional, você tem ali carreira, finanças e altruísmo, que é o que a gente falou hoje. Por exemplo, no pessoal você tem o intelecto, tá? Então, assim, na qualidade de vida você tem ali também espiritualidade junto com saúde, lazer, né? Então, assim, cada uma dessas 4 áreas principais tem 3 sub-áreas. Então, são as 12 áreas da vida. Agora, nessas 12 áreas da vida, se a gente for falar da parte empresarial, hoje a gente falou aqui de networking, que é uma área de carreira, né? Carreira, meio profissão, mas que envolve tudo, né? Amizade. Então, assim, tem tantas intersecções, se a gente for ver ali cada um dos perfis de pessoas, tem muito mais do que 12 áreas de vida. Então, aqui, falando sobre amenidades, você vê, isso aqui, magicamente, eu não sei explicar, mas já passou 1 hora, então nós poderíamos ficar aqui 2, 3, 4 horas passando informação de qualidade para vocês, para as pessoas que muitas vezes vão escutar alguma informação, vão se beneficiar dessa informação e vão fazer com que isso se espalhe, né? Então faz o seguinte, você está bem com a vida? Tem um joinha aí? Pega o seu dedo e com o seu dedo aperta o joinha que está aí. Isso. Agora, para ver se não foi sorte, vai lá, desaperta, deslika e agora like'a de novo, tá? Então faz 3 vezes. Uma para confirmar o like, né? E depois para você ver que o like, você está bem na vida, tá joia, né? E aproveita e compartilha essa mensagem para outras pessoas. Wesley, muitas vezes você vai falar ali no Facebook, no Instagram, no YouTube, a gente sabe que não é todo mundo que escuta as mensagens, vai para uma parte das pessoas. Aqui, como você está no meu canal, né, imagine que você está a gente vai alcançar mais pessoas ainda, né, se Deus quiser. Então, se fosse uma mensagem aí final para todas as pessoas aqui, qual seria essa mensagem final? Olha, primeiro, crer no homem lá em cima, que você vai ser abençoado. Acreditar, pedir com fé que ele vai te ajudar. Estudar constantemente. Eu acho que faz parte da vida. O Dr. Mário acabou de colocar aqui. Ele estuda constantemente, está sempre aprendendo. Eu acho que isso faz uma diferença grande na vida das pessoas. Acreditar em Deus e estudar constantemente. E criar um network amplo. Não sei como criar um network. Comece procurando uma sociedade de amigos de bairro, procurando as entidades assistenciais que você pode fazer parte e procurando ser sempre melhor na sua vida. Isto vai fazer uma diferença gigante para todo mundo. É isso mesmo, Wesley. Obrigado pela sua contribuição aqui, por ter vindo. Eu quero agradecer você, né? E a todas as pessoas que estão nos escutando aqui, nos assistindo. Então, por favor, passe de novo o Instituto Amor e Carinho aí. Arroba Instituto Amor e Carinho. Instituto Amor e Carinho. Tanto o Facebook quanto o Instagram vai estar lá e também a nossa página institutoamoricarinho.org. Perfeito. E você pode seguir também Mário Saba. E, pessoal, então, fique aqui com a gente e até o próximo SabaCast. Um grande abraço. Um beijo para você. Tchau.